Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, com o ungido do Senhor, eu unjo e abençoo a vida deles, em nome de Jesus. Glória Vamos a Deus. Quem com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem dá com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. E o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a ele gozo, paz e alegria, abençoando o seu povo cada dia, ó Senhor. Oh, glória. Irmãos, nós estamos aqui, essa igreja nossa, a gente procura fazer a obra de Deus verdadeiramente. Nós pregamos somente o Evangelho. Nós falamos do amor de Jesus, das bênçãos que Deus nos faz na nossa vida, sabe, irmão? Nós não pregamos praga de igreja aqui, sabe, irmão? Porque se pregar praga de igreja, de repente um pensa assim, a minha é melhor, o outro fala, não, a minha é melhor, e daí o que acontece? Entra contenda, e quando entra contenda, Deus não dá em nenhum dos dois, porque Deus não habita onde tem contenda. Então Deus quer o católico, Ele quer todo mundo, Ele quer o evangélico, Ele quer o feiticeiro, Ele quer todo mundo. Deus quer que todo mundo se salve. E eu estava lendo esses dias uma parte ali no estudo bíblico, que tudo é de Deus, até mesmo o ímpio. A única coisa que o ímpio, ele vai para o lado errado, mas enquanto ele está aqui na terra, ele é de Deus, porque tudo que está na terra é Deus que fez, sabe? Então, a única diferença é que o ímpio, quando Jesus vier no dia do julgamento, ele vai para o fogo, né? O lago de fogo, onde queima e arde, fede enxofre, né? Irmãos, vamos ler um versículo só aqui. Está em Mateus capítulo 28. Sabe, irmão, hoje o texto da palavra de Deus, eu quero pregar para vocês sobre a manifestação do poder de Deus. Irmão, a palavra de Deus diz assim: filho meu, ata as minhas palavras no teu coração, porque elas serão bússola para o seu caminho, serão lâmpada para os teus pés e luz para o seu caminho. Sabe, irmão? Palavra de Deus. Então, irmão, dê ouvido à palavra de Deus, preste bem atenção, sabe? Porque grandes coisas Deus faz quando você dá ouvido à palavra de Deus. Vamos ler o versículo 18 aqui, ó. Melhor, vamos pegar já no 16, que é bem rapidinho. Eu ia ler um versículo só aqui, mas eu vou ler aqui uns 3 aqui, ó. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Sabe, irmão, a promessa aqui que Jesus está dizendo, porque quando ele fala, fazei discípulo, né? Então nós somos um discípulo. E ele diz, eis que estou convosco até a consumação do século. Então Jesus está com nós, missionário. Jesus está com você, está comigo, está com todos aqui. Certo, irmão? E é para fazer discípulo. Sabe? Então Jesus nos ensinou, e aqui ele fala ali, ó, ensinar a guardar os meus mandamentos. Sabe, irmão? Nós temos que buscar ser verdadeiro, sabe, irmão? Para que nós ganhemos muita bênção de Deus na nossa vida aqui na terra, né? Eu quero dizer para você, irmão, você chegou triste, angustiado aqui, sabe? Mas você não vai sair do mesmo jeito que você chegou, porque Deus vai curar teu coração, sabe, irmão? Aqueles que pregam a palavra de Deus, irmão,
a agonia é grande, porque as perseguições vêm, sabe? A tristeza vem, a angústia vem, sabe? Mas eu posso te dizer para você que Jesus pegou a chave do inferno, ele venceu o diabo. Mal nenhum vai te atacar com a vida, irmão, porque quando Deus está com você, irmão, nada tem poder sobre a sua vida, sabe? Meu Deus, aleluia, Jesus. O diabo, irmão, ele quer nos entristecer de todas as coisas. Ele quer pôr angústia, sabe? Ele quer te deixar você lá embaixo. Ele manipula a mente da gente para você desistir da obra, sabe, irmão? Mas eu creio num Deus verdadeiro que está no céu, um Deus que cura. Eu creio no poder de Deus da transformação, no poder da libertação, sabe? É o poder de Deus sobre a morte, sobre tudo, sabe, irmão? É assim, sabe, irmão? Você que está vindo hoje pela primeira vez aqui, seja bem-vindo, irmão. Você não vem porque você quis, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui, irmão. Então, irmão, vamos começar mais ou menos assim, ó. Eu gosto de falar por letra, A, B, C, D, F, sabe, irmão? Para que a pessoa entenda bem mesmo, sabe? Porque eu me inspiro em Jesus. Porque Jesus, ele ensinava na beira das praias, na beira do mar, dentro dos barcos, era ensinamento, sabe? Eu não tenho dom de cantar, não tenho dom de revelação, então eu procuro inspirar e pregar com ensinamento, sabe? Porque daí eu tenho certeza que Deus vai se agradar comigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor Jesus, graças te damos, papai. Vamos começar assim, ó. O poder de transformar. É o poder de Deus que transforma, sabe? Se você for aqui, as instituições não conseguem transformar, sabe por quê? Às vezes você interna a pessoa drogada, com vício de álcool, qualquer tipo de vício, de droga, né? Porque álcool é a pior droga que existe. O cara bebe, já quer matar os outros, sabe? O inimigo entra mesmo, sabe? Então é uma das drogas piores que existe, é o vício do álcool, sabe? Então, eu digo assim, ó, a pessoa é internada, ele fica 4, 5 meses, de repente ele volta de novo. Mas Jesus, irmão, Jesus ele transforma mesmo. Jesus ele transforma o resto da vida, irmão. Se você dedicar em Deus verdadeiramente, você não precisa ser internado nesses lugares, sabe? Porque Jesus, ele transformou Zaqueu. Zaqueu era um homem avarento, um homem assim que enganava as pessoas, lograva os outros, cobrava imposto a mais do que devia, sabe? Mas quando ele veio para a obra de Deus, quando ele deu ouvido para Jesus, ele foi transformado em um homem avarento, ele passou a ser um homem bom, um homem que ajudava as pessoas, sabe? Ele foi um exemplo de homem, e ele ganhou a salvação, porque a palavra de Deus diz que Jesus falou, hoje essa casa veio a salvação. Glória a Deus, sabe? aleluia, Jesus. Sabe, irmão? Assim aconteceu comigo, eu me espelho muito também em Zaqueu, porque eu também fui da mesma forma, eu era avarento, tudo que não prestava eu fazia, desagradava os olhos do Senhor, sabe? Falar mal dos outros, política, bebedice, sabe, irmão? Tudo isso eu fiz, sabe? Mas um dia eu encontrei Jesus, irmão, e Jesus cura, Jesus liberta, ele transforma a vida da pessoa, irmão, sabe? Jesus transformou também a Maria Madalena, certo? Ela era uma prostituta, irmão, sabe? E ela foi tão abençoada por Deus que ela foi a primeira que encontrou Jesus quando ele ressuscitou, sabe? Ela abraçou os pés dele, chorou bastante, sabe? De alegria, sabe? Porque quando ela foi no túmulo cedinho, estava o anjo lá, o anjo tinha tirado a pedra e estava sentado em cima, ela ficou com medo. Aí o anjo falou, não tema, esse Jesus que você está procurando, ele já ressuscitou. Então ela foi transformada, irmão. É o poder da transformação, sabe, irmão? Pedro e André, de pescador a ganhador de alma, sabe, irmão? Talvez num ato ali de ter visto a pregação de Jesus, né, irmão? Um ato dele ter visto a pregação de Jesus, eles mudaram o jeito de pensar, sabe? Jesus estava na beira do mar, muita gente, ele viu 2 barcos, e ele pediu que trouxesse um barco daquele. Aí eles trouxeram o barco, e ele pregou ali, daí ele falou, agora vocês vão num lugar alto, na parte mais fundo do mar, e solta a rede lá. Eles falaram, mas Senhor, passamos a noite inteirinha, não conseguimos pegar nada. Eles estavam lavando a rede quando Jesus viu os 2 barcos, sabe?
Jesus falou, não, vai lá e solta a rede lá. Daí eles falaram, mas pela tua palavra nós vamos. E quando eles jogaram a rede naquela parte fundo lá, foi tanto peixe que a rede quis partir, o barco quis afundar e eles pediram ajuda para os outros companheiros, sabe, irmão? Aí o que aconteceu? Eles pagaram todas as contas deles. A bênção na vida deles foi tão grande, irmão, que eles abandonaram os 2 barcos lá e não quiseram mais. E Jesus falou, agora vocês vão ser pescador de alma, me seguem, sabe, irmão? E aí seguiram Jesus e eles foram transformados de um pescador, né, para pescador de alma, irmão. É assim que Deus faz, irmão. Ele transforma, irmão. Eu quero dizer para você, faz igual aqueles 2 homens, irmão. Nós precisamos entrar no barco, sabe? Precisamos crer, ter fé, que as coisas acontecem, irmão. Quantos estão entendendo aqui? Erga a mão e glorifica a Deus bem alto. Irmão, nós precisamos, irmão, mandar daqui de baixo fogo para o céu, porque se nós mandar fogo para o céu daqui de baixo, Deus manda lá de cima também, irmão. Vamos glorificar a Deus, irmão. Toda timidez, vamos tirar a timidez, irmão. Vamos glorificar a Deus, irmão. Senhor Jesus, graças a Deus, aleluia, Jesus. E Paulo de pregador, Paulo de perseguidor a sofredor pelo nome de Jesus. Sabe, irmão, ele era um homem ele foi um homem transformado. Paulo era perseguidor da igreja. Ele batia nas pessoas, sabe, irmão? Então hoje nós que pregamos o evangelho somos perseguidos. Nós sofremos as dificuldades, sabe? Às vezes o inimigo entra até em pessoa dentro da casa da gente, a gente não cuidar, para bater contra a gente, a perseguição. Paulo batia nas pessoas, ele judiava, certo? Um dia ele ia indo de cavalo, e Jesus apareceu no arco para ele, assim. Quando Jesus falou, quem que está aí? Ele ouviu aquela voz que diz assim, eu sou Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegue? Sabe? E ele ficou cego, ele caiu do cavalo. Aí ele ficou 3 dias naquela situação, sem poder enxergar ninguém. Jesus manda um profeta ir lá e profetizar, e ele tinha tido uma visão de noite. Daquele dia em diante, irmão, de perseguidor, sabe? Ele passou a ser perseguido, certo? Sofrido, apanhou. Tinha gente que esbufeteava ele, gente endemoniada, irmão, esbufeteava ele. E ele não desistiu, irmão. Ele morreu pelo evangelho, ele sofreu. Ele foi verdadeiro pregador, verdadeiro profeta de Deus, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque ele viajou para o mundo inteiro fazer a obra que Jesus tinha mandado, irmão. Ele trabalhava, fazia tenda para vender, sabe, irmão? Por isso que eu vendo, que eu trabalho de vender as coisas, sabe? Porque eu quero ser que nem Paulo, irmão. Quero ser verdadeiro na obra de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho muito medo da palavra de Deus, sabe? Porque os que pregam a palavra são os que vão pagar o maior preço. Qualquer coisa que nós fizermos que não tiver certo, nós vamos pagar o preço, irmão. Sabe? Porque é a Bíblia que diz, sabe, irmão? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo e poderoso, Senhor. Quantos estão recebendo aí? Erga a mão e dá um glória a Deus. Oh, glória. Senhor Jesus, grande é teu nome, Pai. Espírito Santo de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre o poder de libertar. A história fala de libertador como princesa Isabel, né? Libertador, né? Aqui fala de Pedro, fala de Moisés e outros. Moisés, ele libertou o povo do Egito, um povo que sofria, Deus usou ele. Sabe, irmão? Aqui hoje eu estou falando da manifestação do poder de Deus. Sabe, irmão? Quando você busca, o poder de Deus vai manifestar na sua vida, irmão. Você pode crer, irmão. Eu tenho certeza que tem irmão aqui que tem testemunho para dar do poder de Deus na sua vida, do que já tem acontecido, sabe, irmão? Então eu quero te dizer, irmão, que Deus, Jesus, ele liberta dos vícios, ele liberta da prostituição, da mentira, do ódio, da mágoa, da avareza, dos demônios, da murmuração. Certo? Ele muda, certo? O poder de Jesus, ele liberta, sabe, irmão? Se nós quisermos se libertar, é buscar em Jesus. Não tem outro jeito, irmão. Não tem outro jeito, irmão. Sabe? Porque quando eu bebia, 10 anos bebendo todo dia, sem falhar um dia sem beber, eu não conseguia parar.
certo? Quando eu fui buscar de Jesus, de repente, do nada, eu não quis mais beber e acabou aquela vontade, sabe? E hoje nem lembro mais que um dia eu bebi. Os meus amigos que bebi estão tudo mortos. E eu estou aqui para contar a história, para pregar o evangelho, falar do amor de Jesus para as pessoas, sabe, irmão? Então, eu digo para vocês que tem crente que ainda não está liberto. Está em João 8:32, diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando você conhece a verdade, o que está na palavra, irmão, se você não tiver fé, você não está libertado. Porque para libertar, você tem que desprender de todas as coisas desse mundo, irmão. De todas as coisas desse mundo, sabe, irmão? A pessoa pode vir na igreja, mas se lá na frente ele está com uma latinha de cerveja, ele pode estar enganando nós, mas eu quero ver ele enganar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque vai ter um dia que vai ter um julgamento, onde Jesus aqui não é o nosso advogado fiel, mas lá ele é o juiz, lá ele vai julgar, e ele é isento de erro. Aqui na terra para tudo dá um jeito, dinheiro você dá jeito para tudo, mas e lá com Jesus, se ele é o juiz que vai julgar, sabe, irmão? Ninguém escapa da face de Deus. Às vezes as pessoas fazem a maldade aqui na terra, achando que estão livres. Ah, fiz isso, fiz aquilo, logrei o cara, matei o cara no negócio. Eu quero dizer para vocês, irmão, que está tudo escrito num livro da vida, até o Espírito que nós damos aqui. Nós vamos prestar conta de tudo isso, irmão. Ninguém escapa da face de Deus. A palavra de Deus diz que os que estão mortos vai levantar primeiro e vai prestar conta para Jesus. Vai estar face a face. E a Bíblia diz que todo joelho dobrará diante de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Todos vão prestar conta. Ninguém escapa da face de Deus, sabe, irmão? É, Jesus. Então, irmão, eu quero dizer para vocês, vou falar agora sobre o poder sobre a morte. Fala-se da ressurreição do soldado que tocou nos ossos de Eliseu. Sabe, irmão? Eliseu era um homem de Deus, um homem que fazia milagre, um homem que curava as pessoas. Por onde ele passava, as pessoas eram curadas. Lembra da sunamita, né? Lembra lá do filho que tinha morrido? Ele deitou em cima do menino e soprava assim, e o menino reviveu de novo. Eliseu foi tão grande homem de Deus que depois de morto só tinha os ossos dele. E eles pegavam um morto, porque naquele tempo eles carregavam um pano, tipo de uma rede. E ali estava só o osso de Eliseu, certo? E eles pegaram e jogaram aquele defunto lá. Aquele corpo encostou no corpo de Eliseu e o homem reviveu de novo. Eliseu fez milagre depois de morto, irmão. Oh Deus, isso é o poder sobre a morte. Estou falando sobre a manifestação do poder de Deus, irmão. Essa é a manifestação do poder de Deus, certo, irmão? Fala também, né, aqui, fala de Eliseu, do filho da sunamita. Agora vamos falar de Lázaro, né? Que foi também o poder sobre a morte. Ele foi ressuscitado, ele reviveu. Esse é o poder sobre a morte, o poder de Jesus. Quando mandaram, a irmã dele mandou chamar ele. A irmã dele mandou chamar Jesus, Jesus atrasou. Quando chegou lá, ele já estava morto. E ela fala: Senhor, mas se estivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Jesus falou para ela: eu não te falei que se crer, verás a glória de Deus? Crê somente. Ele mandou tirar, abrir o portão. A irmã dele falou: mas Senhor, ele já cheira mal, ele fede. Ele pegou e falou bem assim: Lázaro, sai para fora. De repente o homem parece como uma múmia lá, tudo enrolado, sabe, irmão? Depois de 4 dias fedendo. É isso que eu quero te dizer, irmão. Quantos testemunhos as pessoas falam, você vê até na televisão, assim, pessoa que já estava morto já e reviveu, irmão. É a fé da pessoa. Se não tiver fé, as coisas não acontecem. Mas aquele que tem fé, ele é curado, o milagre vem, irmão. É a fé nossa, irmão. Se não tiver fé, as coisas não acontecem na nossa vida, irmão. Eu posso crer, irmão, porque eu já vi coisas, sabe? Eu já vi coisas sobrenatural que a gente não consegue entender, sabe? Eu já vi anjo brincando comigo, assim, passar assim, tipo lista de fogo, assim, de fina da minha cara, assim, sabe, irmão? Contar isso, ninguém vai acreditar, é só quem passa por isso. Que nem a irmã Isabel já, né, irmã? Lá no quintal da senhora. Eu sei que a senhora falou a verdade, porque acontece comigo, sabe? Sabe por quê, irmão?
É quando você dobra o joelho num monte, numa vigília, e você está em santidade com Deus, certo? Deus dá poder para qualquer um que buscar de Deus. Se você buscar, você vai ver a glória de Deus, como diz Jesus. Crê somente, irmão. Crê. Se você tiver uma enfermidade, se você não consegue ser curado, crê somente, porque aqui na palavra diz que Ele liberta de todas as coisas, de enfermidade, de vício, né? De coisas que você não consegue, sabe? O que é difícil para o homem, para Deus, não é difícil. Quantos estão recebendo aí? Dá uma glória a Deus bem alto. Senhor Jesus, graças te damos, Pai. Grande é teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus. Daqui a pouquinho já termina. Daqui a pouquinho, sabe? Não vou deixar demorar, não. Vamos falar sobre o poder também, as doenças, sabe, irmão? Poder sobre as doenças. A mulher do fruto de sangue, irmão. Esse é o poder de Deus. Aquela mulher creu que ela ia ser curada. Quando Jesus ia passando, né? Era difícil, né? Naquele lugar lá, a pessoa que tinha esse problema, né? Não podia nem sair na rua. Aquela mulher creu. E ela creu, e na fé dela, quando ela tocou, esse é o poder que diz, ó, o poder sobre a doença. Ela foi curada, irmão, sabe? Aqueles que creem, tem irmão que fala que não, eu recebi bênção, fulana lá orou para mim, eu fui curada. Eu sei que é verdade, irmão, porque é a fé da pessoa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Senhor Jesus, né? Aqui fala da cura da sogra de Pedro, né? Quando Jesus passou por lá, ela estava quase morrendo, aquela doença era para a morte, sabe? Quando ele tocou, ela foi curada. O que aconteceu? Na mesma hora ela levantou e foi fazer as coisas para eles comer lá, sabe? É assim, Jesus, aonde ele passava, irmão, ele tinha o poder sobre todas as coisas, sobre a doença, sobre a morte, sabe, irmão? Agora vamos falar, fala do coxo, da porta formosa. Agora, e a cura de Bartimeu também, né? Irmão, quero dizer para você que sempre quando você tem uma bênção de Deus, tem um intruso para tentar te atrapalhar a tua bênção. Foi assim com Bartimeu. Bartimeu estava ali, quando ele percebeu que era Jesus, ele começou a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe? Quando ele fala assim, vem o intruso e fala: você tem que parar, você está incomodando o mestre, sabe? Mas ele não desistiu, irmão, ele não desistiu, ele teve sabedoria ali, sabe? E ele conseguiu o milagre que ele queria, certo? Sabe? Ali foi o poder sobre a doença, que ele era cego. Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele falou: Senhor, que eu volte a enxergar. No meu entendimento, aquele homem já enxergou algum dia, mas talvez ele ficou cego, porque ele falou que eu volte a enxergar, sabe, irmão? Eu quero dizer para você hoje, Jesus está dizendo: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele está dizendo, sabe, irmão? É a tua fé. Se você crê, isso que você veio buscar, você vai receber, irmão. Gente que enfermidade espiritual, irmão, enfermidade espiritual, sabe? Vício, enfermidade alojada no corpo, sabe? Ele liberta, ele vai libertar, é a palavra que diz, sabe? Agora vamos falar aqui, para terminar logo, vamos falar sobre o poder sobre o diabo. Poder sobre o diabo, diz assim, Jesus o venceu no deserto, a cruz de Getsemane. B, as chaves da morte e do inferno estão na mão de Jesus. Certo, irmão? Então, Jesus venceu o diabo. Ele tem a chave do inferno. Jesus disse lá naquela palavra que eu li, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sabe, irmão, quero dizer para você, se você tiver fé, nada vai pegar em você. Macumba não pega em crente que tem fé em Deus, sabe? Porque Deus sempre com você, Ele venceu a morte, sabe, irmão? Nada vai te pegar na tua vida, sabe, irmão? Você pode dormir sossegado, sabe? Não precisa ter medo de macumba, de feiticeiro, de nada, sabe, irmão? Porque Jesus venceu o diabo. E quem tem Jesus não precisa ter medo do diabo, irmão. Não precisa ter medo. Senhor Jesus, nós venceremos no nome de Jesus, irmão. Se você estiver com Jesus, não precisa ter medo. A palavra de Deus diz, nós somos mais do que vencedor. Eu já não digo vencedor, mas mais do que vencedor. Sabe, irmão? Quero dizer para vocês que estão aqui, vocês são escolhidos de Deus, eleitos de Deus, certo? Se Deus for com você, oh Jesus, graças a Deus.
Não dê ouvido à crítica, irmão. Quem critica, quem fala mal, sabe por quê? A palavra de Deus diz que quem julga é Deus, é Jesus. Quem julga é Ele, sabe, irmão? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pode criticar, irmão, pode falar mal do pastor, pode tentar derrubar a igreja, certo? Mas eu digo para você que Jesus venceu o diabo não tem força. Essa obra é de Deus, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque eu vejo a mão de Deus aqui, irmão. Eu comecei com 8 pessoas numa casinha de madeira, né, irmão? E a palavra diz, a Bíblia diz, né? Porta que Deus abre, não fecha o homem, e aquele fecha, ninguém abre. Não é verdade, irmão? A porta que Deus abriu, né? Isso aqui é uma porta que Deus abriu, sabe? Sabe por quê, irmão? Porque Deus conhece o coração de cada um, sabe, irmão? Vocês estão aqui, não é por causa do pastor, certo? Vocês estão aqui porque é Jesus, é o Espírito Santo de Deus que trouxe vocês. Sabe, irmão? Porque a palavra diz que nós temos momentos de fraqueza, às vezes até por causa da fraqueza, de repente porque alguém fala alguma coisa, às vezes a pessoa até entristece, né, com a obra de Deus, né? Mas aqui eu já tive gente que ficou 1 ano sem vir na igreja, voltou e reconciliou de novo, sabe, irmão? Então é assim, sabe? Nós temos que buscar verdadeiramente, porque não há outro socorro, o socorro é Jesus. Jesus, Ele dá paz, Ele dá alegria, né? Ele dá paz, alegria, né? Longanimidade, sabe? Onde há discórdia, onde há intriga, fofoca, as coisas não é de Deus, irmão. É do inimigo, porque Jesus é paz, amor, alegria, certo? Eu quero dizer para vocês que eu encontrei Jesus, irmão, sabe? Hoje eu estou aqui e digo para vocês, Jesus, Ele era tão humilde que ele lavava o pé das pessoas, e Ele falava, fazer isso, porque eu fiz isso para dar exemplo para a vós, né? Então nós temos que ser humildes, irmão, sabe? Nós temos que reconhecer que tem gente que tem, sabe, muito mais do que a gente, né? Apenas eu tenho essa obra aqui porque Deus deu, sabe? E quando eu peguei, eu não deixei escapar, sabe, irmão? Eu sofri as consequências, a gente foi na luta aqui, sabe? E nós estamos aqui, né, com a porta aberta e a promessa é que vai crescer mais, né, missionário? É assim. Então, irmão, a palavra que Deus deu hoje são essas. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração aqui, irmão. Daí depois vou dar um recadinho da igreja. Vocês não saem ninguém. Vocês ouviram o recado da igreja. Tá bom? Soberano Deus, Senhor Jesus, Papai, estamos aqui na Tua presença. Meu Deus, todos aqueles que vieram aqui, Pai, talvez alguns que vieram angustiados, Pai, vieram tristes, Pai, vieram com o pensamento de desistir da obra do Senhor, Pai. Meu Deus, com o ungido do Senhor, Pai, eu peço, eu clamo a Ti por essas vidas, Pai, que o Senhor venha, Pai, poderosamente agir na vida deles, Pai, que o Senhor venha fazer um conserto no coração deles, Pai, que toda essa obra do mal caia por terra a partir de hoje. Pai querido, fortalece eles em espírito, Pai. Aonde houver doença, enfermidade, Pai, aonde tiver tristeza, Pai, eu ordeno que em nome de Jesus esse mal caia por terra a partir de agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja bate palma para Jesus. Antes, eu sempre oro o Pai Nosso primeiro, mas eu vou dar o recado primeiro, senão eu acabo esquecendo. Então, irmão, o arroz com frango, domingo, depois da Santa Ceia. Esse arroz com frango é o seguinte, a gente está fazendo arroz com frango, não vai cobrar de ninguém. Apenas aquele que vinha traz 1 quilinho de alimento aí, não perecível, que é para a obra de Deus, sabe, irmão? Não é para mim, é para a gente ajudar a gente da igreja que precisa, sabe, irmão? Pode ser 1 quilo de sal, 1 lado de óleo, arroz, feijão, o que quiser, sabe, irmão? Porque se eu for dar eu sozinho, pesa. Aí todo mundo ajudando não vai fazer falta, né? E Deus vai ver em segredo o que você fez, viu, irmão? Agora eu vou pedir para o irmão Bordeiro orar o Pai Nosso, né? Senhor Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez eu saudarei a paz do Senhor Jesus. Vamos levar o nosso pensamento a Deus. Vamos orar o Pai Nosso. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso que está